videocast diariodigital.net.br. E sobre o programa Mais Médicos, a gente conversa agora com a Maria do Socorro de Souza, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde, e também com Irã Augusto Cardoso, presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do Distrito Federal. Boa noite aos dois. Eu queria começar falando a seguinte coisa. A saúde é um problema que a gente acompanha ao longo de anos. A gente sabe que vocês dois não estão aqui como eu sou contra ou a favor, mas vamos falar de pontos polêmicos. Para começar, quem está em casa quer saber, esse programa pode me ajudar a que eu seja atendido lá onde eu moro, no interior? Então, por favor, pontos contra e a favor. Vamos começar com você, Irã. Ele pode ser atendido, desde que você mande um profissional com uma boa formação, que é realmente o que nós exigimos quando nós falamos do Revalida. Esse Revalida para quê? Para poder o médico que vem lá de fora, como fazer uma complementação desse curso dele, que nós sabemos que todos eles vêm com uma carreira, com uma carga horária insuficiente. Por isso é que os conselhos exigem a revalidação desse diploma. Para quê? Para fazer a complementação, principalmente nas 4 áreas básicas: pediatria, clínica médico-clínica geral, na cirurgia e na gineco-obstetrícia. A gente pode dizer que é um problema, sim, que não temos médicos no interior. Esse programa pode ajudar a reverter esse processo? Olha, se levar o médico com uma revalidação, com o conhecimento, e tiver uma carreira de Estado, vai ajudar esse interior, ou seja, esses 700 municípios que não têm médico. Até porque, se não tiver vinculado ao prefeito, porque com a carreira de Estado, a União será responsável pelo pagamento desse médico. No caso, o senhor é a favor, não tem nada contra a proposta? Não, eu não tenho contra, desde que seja obedecido esses critérios que a gente colocou. Vamos ouvir a Maria do Socorro, o seu ponto de vista. Então, com certeza, porque nós entendemos que até hoje a falta de médicos, sobretudo no interior, nas áreas mais carentes, ficou muito sobre a responsabilidade do prefeito ou do secretário de saúde, da secretária de saúde. À medida que o governo tem uma ação de governo, uma ação de Estado para garantir um direito à população, nós entendemos que o cenário muda a favor da população. Então, nós não podemos entender que seja uma questão meramente de responsabilidade do município. O Brasil precisa regular que profissionais de saúde ele precisa formar e para onde esses profissionais devem ir. Até porque a população precisa saber que existe um investimento financeiro, um investimento social para formar médicos no Brasil. Um curso de medicina, em média, hoje, na universidade pública, custa cerca de R$800 mil. Então, significa também que esse profissional precisa ter compromisso com a saúde pública. E então, a gente tem que levantar outro ponto, que é a vinda desses médicos estrangeiros, antes da gente falar da revalidação do diploma. Por que que o médico não vai para o interior? Porque, como você falou, existe um investimento do governo. E por que que essa população, então, fica sem? Não, em geral, a gente tem médico suficiente? É a mal distribuição? Não, todos os dados hoje da OMS colocam que o Brasil não tem médico suficiente para poder atender a demanda de saúde de uma população de quase 200 milhões de habitantes. Então, segundo a metodologia da Organização Mundial da Saúde, é indiscutível que faltam médicos no Brasil. O problema poderia ser menor se houvesse melhor distribuição. Há uma concentração muito forte dos profissionais em cidades mais desenvolvidas, em cidades que oferecem mais oportunidade de formação para esses profissionais, sobretudo especialidades médicas. E existe também uma maior concentração, onde existe maior desenvolvimento econômico e também setor privado. A população precisa saber, sobretudo as mais carentes, que é dever do Estado garantir essa regra de alocação de profissionais. Então, nós apoiamos nessas condições. O que nós colocamos que esses profissionais devem ser de qualidade, sim, e, sobretudo, trabalhar numa equipe multiprofissional. Faltam médicos, mas também faltam dentistas, faltam psicólogos, faltam nutricionistas. E à medida que o governo lança um programa como Mais Médico e Mais Saúde, onde, inclusive, aporta R$7 bilhões para estruturar unidades digitais, equipe de saúde da família no interior do Brasil, nós entendemos que é uma ação conjugada. Então, nós esperamos que essas medidas avancem, né, para um pacto maior, no sentido de garantir equipes multiprofissionais. A posição do Irã sobre a vinda dos estrangeiros e essa falta de médico no interior? Eu tenho certeza que o Brasil não falta médico. O que nós faltamos realmente, como ela falou, é a má distribuição que existe. E quem é responsável por isso é o governo. Por que que o governo é responsável? Porque ele não dá condição a este médico que vai para o interior. Porque ele não pode só ir o médico.
realmente tem que auxiliar de enfermagem, tem que enfermeira, tem que ter laboratório de sustentação, tem que ter raio-x, tem que ter uma maternidade, tem que ter uma pediatria, tem que ter um berçário, tem que ter condições para que o médico possa lá atuar. E isso o governo promete e realmente não consegue fazer. Nós estamos aí fazendo aniversário de 20 anos do SUS, que é uma filosofia muito bonita, é uma filosofia que o próprio governo e próprios deputados e senadores fizeram e não aplica a filosofia do SUS que tem que ser aplicada. Hoje o médico do SUS ganha irrisoriamente R$3.000, R$3.500. Como é que pode um médico ganhar esse salário? Então, o que acontece? Ele vai para onde? Ele vai para a clínica particular. Por quê? Porque acontece o seguinte, o trabalho dele vai ser valorizado. Na hora que o governo entender que o médico tem que ser bem pago, junto com toda a sua equipe, ele vai resolver o problema. E com isso, ele vai fixar no interior, porque ele vai dar condição para ele. Não é que o médico não queira ir para o interior, o médico vai para o interior. Não haveria, então, necessidade de vir médico estrangeiro para cá? Não tem necessidade de ir para o médico fora. E se vier, tem que fazer a revalidação, porque a carga horária deles é diferente, é ruim, e eles têm que fazer a complementação da carga horária. Haveria necessidade da vinda dos médicos, na sua opinião? Olha, se as organizações médicas não assumirem um compromisso com a saúde pública, indiscutivelmente sim. Por quê? Porque hoje já existem, inclusive, muitos profissionais estrangeiros, né, que também já prestam serviço a essa população. Tem situações que médicos ganham realmente R$3.000, mas também tem situações, como eu conheço em Rorainópolis, no estado de Roraima, e outros do estado da região norte, oferta de R$30.000 para a região norte desse país e não existem profissionais disponíveis para seguirem, né, esse caminho. Então, o que a gente coloca? A gente espera que o governo faça dessas medidas, medida provisória, com toda a aprovação do Congresso Nacional, mas que também abra um diálogo junto com as corporações médicas para fazer uma discussão do melhor caminho e que a população consiga acompanhar. Bom, nosso tempo acabou. Bem rapidinho. Tá, desculpa. Essa oferta de dinheiro de R$30.000 é o prefeito que muitas vezes paga um mês, 2 meses, terceiro mês não paga. Então, na hora que houver uma carreira de Estado em que o médico vai ser pago exatamente pelo Estado, ele vai ficar lá. Porque isso é comum nós termos queixa. O médico vai ao primeiro mês, vai ao segundo, no terceiro mês o prefeito chama e diz, olha, faltou o fundo de participação, não chegou o dinheiro, você sabe, a prefeitura está com dificuldade, nós não vamos poder pagar. E isso não ocorre no judiciário. Lá, falta o juiz... uma política para fixar esse médico, é isso, né? O que falta é uma política séria do governo, uma política de fixação desse médico no interior, uma política de carreira de médico, onde, como o juiz, ele vai passando de uma comarca a outra, o médico também tem condição de fazer isso. Ele vai para uma cidade menor, depois ele vai para uma maiorzinha, até ele chegar na capital. Eu duvido que ele não queira ir. Por quê? Porque acontece o seguinte, ele pode até constituir família lá naquela cidade pequena, mas ele vai ter necessidade de mudar. E você Agora, doutor Irã, nós esperamos que vocês, sobretudo o Conselho Federal de Medicina, se coloque muito na disposição de construir um melhor caminho e que a via judicial, ela não é, hoje, para a saúde pública, a melhor alternativa. Nós entendemos que tem argumentos, né, das entidades médicas que faz sentido, mas é preciso também reconhecer que o governo está atendendo a um apelo da população. A população brasileira saiu às ruas, as conferências de saúde colocam a questão médica, nós entendemos que é uma atitude corajosa do governo em cumprimento do dever constitucional e nós esperamos que não haja o caminho da judicialização para encontrar o melhor caminho. Dos conselhos e nós do Conselho Federal, nós achamos que é uma medida puramente eleitoreira. É uma medida porque o povo foi pedir realmente saúde, não pediram só saúde, pediram segurança e pediram educação. Então, isso aí está no contexto. E essa coisa, por exemplo, de dizer que foi à rua pedir saúde, foram pedir saúde porque os hospitais, principalmente no Distrito Federal, estão sucateados, falta condições de funcionamento. Nós temos, por exemplo, o governo criou umas UPAs nas capitais, aonde, por exemplo, nós aqui em Brasília, nós temos uma estrutura física excelente dos centros de saúde, onde realmente não está sendo aplicado o dinheiro e cria UPAs para quê?
se nós temos uma rede física de hospitais e de centros de saúde que funcionam muito bem. Então, isso realmente preocupa a gente, não sabendo, quando ele diz, quando eu falo eleitoreira, porque acontece o seguinte, a população está à rua porque ela está sufocada e ela não aguenta mais de sofrer, não só na educação, não só na saúde, como também na segurança. Encerrar, e a gente tem que encerrar só para A nossa luta não é só por mais médicos, a nossa luta é por toda uma estruturação da rede pública de saúde. O SUS vai fazer 25 anos e precisa, assim, de todo um aporte financeiro. A nossa luta também é por 10% da receita bruta corrente da União, para garantir cerca de 40 bilhões a mais de investimento na saúde pública, e a nossa bandeira também pela carreira dos profissionais do SUS. E quero colocar também para a população, né, que, mais uma vez, a saúde pública é assunto nacional, está na agenda nacional, e a gente precisa de resposta, e a população precisa, sim, acompanhar. Eu queria agradecer. Gente, eu vou ter que encerrar, porque o nosso tempo estourou. A gente vai voltar a conversar sobre esse assunto. Deixa eu agradecer aqui a Maria do Socorro Souza, presidente do Conselho Nacional de Saúde, e ao Irã Augusto Cardoso, presidente do Conselho Regional de Medicina. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas a gente vai continuar acompanhando. Esse assunto interessa. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite. E nós estamos aqui para cooperar com vocês e esse debate que realmente foi muito bom. Boa noite, obrigado. Videocast diariodigital.net.br